Boa tarde, meu nome é Julima, eu sou da Decor Boutique e vou ensinar para vocês o passo a passo desse coelhinho para colocar bombom dentro. É um modo de vocês aumentarem as rendas de vocês na Páscoa. É um coelhinho muito fácil de fazer e também ele tem um custo-benefício muito bom. Nesse, eu coloquei marshmallow, mas você pode colocar o que você quiser dentro, bombom, o que você quiser, para dar de presente ou para fazer para vender. Vamos ao passo a passo? Para fazer esse coelhinho, nós vamos precisar de um vidro de azeitona ou de palmito. Esse daqui eu botei ele de molho na água quente, deixei mais ou menos uns 20 minutos e depois passei a bucha. E aí saiu o rótulo dele todinho, eu deixei secando e peguei ele para fazer o coelhinho. Nós vamos precisar também de um pedacinho de feltro para fazer o narizinho, 2 meia pérolas preta para fazer os olhinhos, ou outro tipo de olhinho que você quiser colocar. Nós vamos precisar de agulha de tapeceiro, pode ser de plástico, pode ser de metal mesmo, o que você tiver em casa, tá? Marcador de carreiras, nós vamos precisar de um somente. Vamos precisar de uma tesourinha para cortar o fio, A agulha que eu vou usar é a 2,5, mas você pode usar a que tá indicada na embalagem ou a que você costuma usar. Eu dou uma dica sempre para quem tem um ponto muito folgado, usar uma agulha que seja um pouco menor. No meu caso, o meu ponto é muito grande, eu uso sempre uma agulha menor do que a indicada no rótulo. Se o seu ponto for muito apertado, você pode usar uma agulha maior, uma agulha indicada. E também nós vamos precisar desses bigodinhos aqui, que você encontra em armarinho, bigode de gato, que se chama. Ele é bem fininho. Também é uma coisa bem baratinha, que você pode estar adquirindo lá. Nós vamos precisar nós vamos fazer o coelhinho, eu vou fazer ele dessa cor rosinha, mas você pode fazer qualquer cor que você quiser. Essa cor é a 494 do fio amigurumi da Círculo. E para fazer, vou utilizar o fio amigurumi, a cor 8176, da Círculo também. Vamos lá? Para começar o nosso coelhinho, nós vamos começar com a parte de baixo dele. Então, para fazer a parte de baixo, ele é feito em espiral. Nós vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Esse equivale à primeira carreira do nosso fundo do nosso coelhinho. Dentro da primeiro ponto que você fez, nós vamos colocar aumentos. A segunda carreira vai ser aumento por toda a volta. Então, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Eu costumo pegar esse fio que a gente puxou do anel mágico e colocar ele aqui. Porque aí eu já vou fazendo os aumentos e vou escondendo o fio. Quando eu terminar meu trabalho, essa parte já tá arrematada. Então, eu vou fazer aumento por toda essa volta. Se a primeira carreira teve 6 pontos baixos, essa próxima carreira, ela vai ter 12 pontos baixos. 6, 7, 8, 9, 10. Puxei aqui para ficar bem apertadinho. 11, 12. Para eu não me perder, você já pode cortar aqui. Para eu não me perder, eu costumo marcar no último ponto. Mas se você tem costume de marcar no primeiro ponto, você pode marcar. É porque eu marco sempre no último ponto que eu terminei. Então, aqui a segunda carreira, nós temos 12 pontos baixos.
A terceira carreira são 18 pontos baixos. Nós vamos fazer intercalados. O primeiro ponto será um ponto sozinho. No próximo ponto, nós vamos colocar o aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo lugar. O próximo é um ponto sozinho. E no próximo, gente, terminei a terceira carreira. Vou marcar aqui no meu último ponto. E no final dessa carreira, temos que ter 18 pontos baixos. A próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos sozinho. 1, 2. E no terceiro ponto, nós vamos colocar o aumento. Então, serão 2 pontos baixos juntos no mesmo lugar. Então, um ponto baixo sozinho. No próximo, outro ponto baixo sozinho. E no próximo, o aumento, que são 2 pontos baixos juntos no mesmo lugar. Nós vamos continuar nessa ordem até o final da quarta carreira, no total de 24 pontos baixos. No total dessa carreira, nós temos que ter 24 pontos baixos. A próxima carreira será 3 pontos baixos e um aumento, totalizando 30 pontos baixos. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos e na próxima, o aumento. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e na próxima, o aumento. Nós vamos seguir até o final fazendo essa mesma ordem de 3 pontos baixos e o aumento, que são 2 pontos baixos juntos no mesmo lugar, até o final. Na próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos sozinhos, um ponto baixo em cada ponto e um aumento. No quinto ponto, será um aumento. Então, nós fizemos 3, 4, e no quinto será o aumento. Fazer 1, no próximo mais 1, no próximo mais 1, o próximo, e no quinto será o aumento. No final dessa carreira, nós teremos 36 pontos baixos. A sétima carreira vai ser 5 pontos baixos e o aumento, totalizando 42 pontos baixos. Então, faremos 3, 4, 5 e o aumento, que são 2 pontos baixos juntos no mesmo lugar. No final dessa carreira, nós teremos 42 pontos baixos. Fizemos a sétima carreira, ela ficou com 42 pontos baixos e vamos iniciar a oitava carreira fazendo 6 pontos baixos e um aumento. 3, 4, 5, 6 e um aumento. Vamos voltar aqui, estamos na oitava carreira, vamos começar na carreira e vamos fazer mais uma sequência de aumentos. Se nessa nós fizemos 6 pontos baixos e um aumento, na próxima nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento, totalizando 54 pontos baixos. Então, nós vamos contar 7 pontos baixos, ponto em cima de ponto. E no oitavo, nós vamos colocar o aumento. Nós vamos prosseguir assim a oitava carreira toda fazendo os aumentos. Nós terminamos a nona carreira aqui com 54 pontos baixos. E esse foi o total de pontos que eu cheguei para a circunferência do meu fundo, tá? Eu aconselho vocês a ir fazendo e medindo, sobrando, não precisa nem sobrar um pouquinho. Quando tiver certinho com o fundo, aí vocês parem de fazer o aumento. Agora, a gente vai fazer o acabamento do fundo para começar a subir a base do corpo. O acabamento do fundo, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma carreira inteira de ponto baixo, baixíssimo. Então, nós vamos pegar o fio e vamos introduzir e passar direto. E essa carreira do fundo vai ser inteira de ponto baixíssimo. Nós vamos fazer isso até chegar lá no final. Chegamos aqui no último ponto. Vou tirar o marcador para mostrar para vocês. E aqui seria o último ponto baixíssimo que nós faríamos. Eu vou puxar um pouquinho o fio e vou introduzir ele de dentro para fora.
aqui. Vou colocar o fio e vou puxar ele pra trás. Assim. E aí, aqui vai ficar o acabamento do fundo. Agora, a gente vai começar a subir as paredes da nossa base do coelhinho. Você ajeita aqui a tensão do fio e faz uma correntinha. Nós vamos pegar nessa correntinha aqui, ó. E vamos deixar essa daqui que a gente fez de ponto baixíssimo pra trás. E vamos pegar nessa correntinha que tá aqui dentro. Então, nós vamos introduzir a agulha aqui. E vamos fazer por toda a volta, sem aumento e sem diminuição. Quando a gente pega a correntinha que tá por dentro do fio, por dentro do trabalho, depois de fazer o ponto baixíssimo, ele faz esse acabamentozinho aqui, que é o acabamento que a gente quer para dividir o fundo da parede. Então, ele fica bem bonitinho quando você faz esse acabamento. Então, a gente vai fazer esse acabamento por toda a volta. Chegamos aqui no final da carreira. Aqui é a nossa primeira correntinha. E nós vamos trabalhar em carreiras em espiral. Então, nós vamos fazer direto. Você pode marcar aqui o primeiro ponto. No caso, eu marco sempre o último ponto. Mas, se vocês quiserem marcar o primeiro. E vamos subir a parede da nossa base do nosso porta-bombom de coelho. Como cada pessoa tem seu ponto, eu dou uma dica para vocês. Vocês pegam o pote de azeitona e aí vocês medem o tamanho do pote, da parede do pote, a altura que vocês querem que fique do coelhinho. Eu vou querer mais ou menos desse tamanho aqui. Então, eu vou fazer, subir a paredinha até mais ou menos ficar desse tamanho. Como é que eu vou saber que ele vai chegar no tamanho que eu quero? Eu vou vestindo o pote. Eu vou fazendo as carreiras e depois eu vou colocando o potinho dentro. E aí, quando chega na altura que eu quero, eu paro e aí eu faço o acabamento. Eu vou subir até a altura que eu quero e aí eu mostro pra vocês como é que eu faço o acabamento da parte de cima do potinho. Gente, eu fiz aqui todas as carreiras do tamanho que eu queria que ficasse no meu pote. Deu um total de 18 carreiras. Aí, se você quiser um pouco maior, um pouco menor, você diminui as carreiras. E agora, a gente vai fazer aqui o acabamento pra ficar bem bonitinho aqui no finalzinho do trabalho. Vou colocar aqui minha agulha. E o acabamento é muito simples. Eu vou fazer ponto baixíssimo por toda a volta. Então, é só fazer ponto baixíssimo até o final. Quando chegar aqui no finalzinho, eu mostro pra vocês como é que eu arremato. Cheguei aqui no penúltimo ponto e vou arrematar pra gente finalizar o trabalho. Então, eu deixo um tamanho assim bom de fio, corto, e a última correntinha eu faço ela manualmente. Então, eu faço como? Eu introduzo a minha agulha aqui na primeira correntinha que eu fiz, que é o primeiro ponto baixíssimo, e puxo de baixo pra cima. Introduzo aqui na penúltima correntinha, de cima pra baixo, e puxo o fio. Aí, eu fiz uma correntinha manual. E aí, eu venho com a agulha de tapeceiro e arremato esse fiozinho. Eu vou passando
ele entre os pontos, embaixo, para ficar bem visível mesmo, até o final. Eu não costumo dar nó nos meus trabalhos, eu acho que não tem necessidade, mas se você quiser dar um nozinho, você pode dar. Mas só o fato de você passar o fio, ele já... Passar o fio várias vezes entre as carreiras, ele fica bem presinho, ele não sai. Aí, quando eu acho que ele tá bem preso, que ele não vai sair, eu corto. E aqui tá pronta a base do nosso vidrinho de coelho. Ó. Ele fica assim. Ó. Pra gente fazer a tampa, nós vamos começar com o anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Então, prendo aqui e coloco aqui dentro 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o anel. E vou fazer na segunda carreira aumento em todos os pontos. Então, a segunda carreira, ela vai ter 12 pontos baixos. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu já vou arrematando aqui a linha que sobrou do anel mágico, eu já vou arrematando igual eu expliquei na parte da base. Eu marco sempre no último ponto, mas se você quiser marcar no primeiro e tiver costume, você pode marcar no primeiro. Agora, na terceira carreira, eu vou fazer 18 pontos baixos, que é um ponto baixo e um aumento, por toda a carreira. Um ponto baixo e um aumento. Ponto baixo e o aumento. Isso a gente vai até o final da carreira. E o aumento. Um ponto baixo e o aumento. Nós vamos fazer... Eu vou fazer aqui mais algumas carreiras e volto com vocês. Eu vou fazer a quarta e a quinta carreira. E volto para mostrar para vocês. Eu fiz a quarta e a quinta carreira. A quarta carreira são 2 pontos baixos e um aumento, totalizando o total de 24 pontos baixos. E a quinta carreira são 3 pontos baixos e o aumento, totalizando 30 pontos baixos. Eu vou fazer mais 2 carreiras aqui, que será a de 4 pontos baixos e o aumento. E a próxima carreira, que será de 5 pontos baixos e um aumento. Bom, gente, eu fiz 7 carreiras de aumento, tá? E ficou o total de 42 pontos baixos. Eu não vou fazer mais aumento, porque se eu fizer mais uma carreira de aumento, vai ficar folgado na minha tampa. Então, eu prefiro que fique mais apertadinho. E aí, agora eu vou fazer... Vou descer aqui, começar a fazer as carreiras sem aumento, para poder fazer a paredinha daqui. Só que eu não vou fazer o acabamento igual eu fiz aqui, que teve esse acabamentozinho aqui. Eu não quero que ele tenha isso, eu quero que ele fique lisinho, porque ele vai ser a cabecinha do coelho. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto normalmente. Eu não vou fazer nenhum ponto baixíssimo para dividir o fundo da paredinha, não. E eu vou fazer 5 carreiras. Bom, gente, eu fiz as carreiras de aumento, foram até a carreira número 7. E fiz 5 carreiras ponto sobre ponto, sem aumentar nem diminuir. Depois, eu fiz uma carreira com 8 pontos baixos e um aumento.
E agora, a gente vai finalizar fazendo pontos baixíssimos por toda a volta. Vamos lá? Vou tirar aqui o marcador para ficar mais fácil. Então, nós vamos fazer ponto baixíssimo, que é você introduz a agulha e passa direto. E aí, você vai fazer ponto baixíssimo até o penúltimo ponto, que a gente vai fazer aquele acabamento que eu fiz no outro, no mesmo vidro, na base. Vamos lá. Cheguei aqui no penúltimo ponto, vou puxar o fio para ter um pedaço de fio para fazer o arremate. Corto. E aí, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no outro. Vou pegar, introduzir a agulha de baixo para cima e vou puxar o fio. No penúltimo ponto, que foi o último ponto baixíssimo que a gente fez, vou introduzir a agulha de cima para baixo e vou puxar. E aqui eu fiz uma correntinha manual. Você pode pegar a agulha de tapeceiro e fazer o arremate novamente até o final, igual eu expliquei na base do vidro, do nosso coelhinho. Então, a gente vai fazer o arremate aqui. Vamos até o final. Quando você vê que tá bem presinho, você corta o fio por dentro. E aqui tá pronta a base do nosso vidro de coelho. Ó, ele vai ficar desse jeito. Agora, a gente vai fazer as orelhinhas dele, que fica aqui em cima, que a gente vai colocar aqui em cima. E depois... Mas é basicamente isso, gente. Agora, vamos fazer a orelhinha dele aqui. Nós vamos começar a fazer a orelha. A orelha, nós vamos fazer um anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Puxa o anel mágico. E no primeiro ponto, nós vamos fazer um aumento. Vamos fazer nessa carreira 12 pontos baixos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos baixos. A próxima carreira será novamente de 12 pontos baixos, ou seja, vai ser ponto sobre ponto, sem aumentar nem diminuir nenhum ponto.
11, 12. Feitos os 12 pontos baixos novamente, a próxima carreira será de 18 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo e um aumento por toda a carreira até o final. Dezoito pontos baixos. A próxima carreira, nós vamos fazer novamente 18 pontos baixos. Carreira com aumentos. Então, serão 24 pontos baixos. Serão 2 pontos baixos e um aumento. Um, dois. Eu vou terminar aqui. Aí, terminamos aqui a carreira de 24 pontos baixos e agora nós vamos fazer uma diminuição. Então, vamos diminuir para 18 pontos baixos. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Dois pontos baixos e uma diminuição. Isso nós vamos fazer até o final. Fiz aqui todas as diminuições e fiquei no total de 18 pontos baixos. A partir daqui, nós vamos fazer 10 carreiras de 18 pontos baixos. Então, nós vamos fazer 10 carreiras. Por 10 carreiras. É só fazer ponto baixo até o final, sem aumentar e nem diminuir. Terminei aqui as minhas 10 carreiras, agora eu vou fazer uma diminuição. Eu vou fazer a diminuição sendo que é um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, até ter o total de 12 pontos baixos. Como a gente faz a diminuição? A gente pega a correntinha da frente de 2 pontos. Essa correntinha da frente, pega com essa correntinha da frente e faz um ponto baixo. Essa é chamada diminuição invisível. Pega a correntinha da frente do próximo ponto e faz um ponto baixo. Aqui nós temos um total de 12 pontos baixos. A próxima carreira será 12 pontos baixos novamente. Vamos fazer mais uma carreira com 12 pontos e aí a gente termina a nossa orelhinha. E aí nós vamos fazer 2 orelhinhas, tá bom? Depois que a gente terminar, eu vou fazer as costuras para mostrar como que a gente costura essas orelhinhas na parte de cima do nosso vidrinho de coelho. Aqui tá as partes da parte de cima do vidro, a tampa que a gente fez e as 2 orelhinhas. Nós vamos colocar as orelhinhas aqui bem no centro. Então, a gente vai medir aqui no centro. Vamos deixar essa bolinha aqui, que é o primeiro anel, que é o anel mágico, nós não vamos colocar nela. Vamos colocar só dela pra trás. Então, a gente mede aqui, alfineta. Só pra prender mesmo. Não esquece de deixar um fio longo pra costura da orelhinha. A gente deixa esse fio nas orelhinhas, tá?
E nós vamos pegar e costurar aqui. Fazer a costura. Eu pego o fio de trás com o fio de trás, com esse fio daqui de dentro. E aí, eu vou costurando. Eu pego só um fiozinho só da orelhinha. Assim. E faço a costura. Eu vou... Depois que tiver bem presinho, pode tirar os alfinetes. E aí... Agora, nós vamos fazer o lacinho do coelhinho. Da coelhinha, né? Nós vamos começar com o anel mágico. Dentro do anel mágico, nós vamos colocar três correntinhas. 3 correntinhas, contar com essa que tá presa. Nós vamos colocar aqui dentro 4 pontos altos. E, novamente, nós vamos fazer 3 correntinhas. Vamos prender aqui no anel. Vamos fazer mais 3 correntinhas. Novamente, mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. E vamos prender 3 correntinhas novamente e vamos prender com ponto baixíssimo aqui no final. Feito isso, a gente fecha o anel mágico e tá pronto o nosso lacinho. Vamos deixar um fio longo pra gente passar no lacinho pra fazer um acabamento. Então, a gente corta aqui o fio. E esse fio que a gente deixou, a gente vai passar bem no meio. Aperta bastante. E a gente amarra aqui atrás. Pode fazer o arremate. E aí, você pode colar ou costurar, se você quiser. Eu colo com cola quente, mas se você quiser costurar, aí você deixa um fio mais longo para poder fazer a costura. Se você quiser só colar, aí você corta aqui e cola lá no coelhinho. Eu vou terminar aqui e mostro pra vocês.